Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que deixe de ouvir. Quem deixar de ouvir, que deixe de ouvir. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, a verdade, condenar as obras infrutuosas das trevas, reprovar a mentira, mostrando a verdade. Quando eu falo isso, estou falando dentro do sistema que prega muitas coisas em nome de Deus. Nós temos que, como obreiro de Cristo, como sacerdote de Deus, como carta viva de Deus, como luz neste mundo, nós temos que pregar a verdade, irmão. Que contrarie-se quem contrariar, aborreça-se quem se aborrecer. Nós temos que pregar a verdade aborrecendo as trevas, condenando as obras infrutuosas das trevas. E diante de tantos vídeos que eu faço aqui que aborrece o sistema, que aborrece os religiosos, que aborrece os que estão nas trevas, eu continuo levando a luz de Deus para vocês. O esclarecimento que vai iluminar o vosso entendimento. A verdade que liberta você que está nessa mentira. Vem cá comigo, vamos raciocinar. Para analisar os grandiosos templos, as estruturas que são levantadas pelos ministérios do sistema religioso. Para analisar, observa aí as grandes construções chamadas de igreja, casa de Deus, os grandes templos levantados por esses homens. Vocês acham que eles estão levantando esses templos grandiosos para Deus? Para servir a Deus? Para se entregar na obra de Deus? Vocês acham que eles estão fazendo isso em nome de Deus? Vocês acham que eles estão fazendo isso? Não, isso aqui é para Deus, é a casa de Deus. Quem manda lá, é Deus ou eles? O governo lá que vocês têm que se submeter, é a Deus ou deles? Então tudo isso conta para a gente ser prudente e analisar. Nós precisamos, irmãos, começar a raciocinar, começar a pensar, usar a inteligência que Deus nos deu, não deixando o diabo cegar o nosso entendimento, nos tirar o conhecimento, fazendo a gente viver uma vida maldita, em nome de vida abençoada por Deus. Vamos analisar comigo esse ponto agora, que eu quero chamar a sua atenção para observar. Analise comigo esse ponto. Vocês acham que o grande empresário Edir Macedo construiu aquela grandiosa estrutura que ele chamou de templo de casa de Deus, o templo chamado de Salomão? Vocês acham que Edir Macedo investiu milhões e milhões ali para ser uma casa de Deus, para o povo vir receber a Deus? Aquilo é uma grande empresa que gera um grande lucro financeiro e lá trabalha em volta do dinheiro, tá bom? Para você estar lá, tem que participar da campanha, dos pactos, dos votos. Vocês acham que essas estruturas religiosas é casa de Deus? É obra de Deus que Deus levantou para você estar lá dentro? Você acha que é? A pergunta é, escuta a pergunta. Jesus, no seu ministério, ele pregava onde? Jesus, no seu ministério, ele levantou alguma casa? Ele estabeleceu algum ambiente e lugar? Ele centralizou o povo em algum lugar determinado, dizendo ao povo que ali é a casa de Deus? Para o povo estar, para o povo centralizar sua vida, seu viver com Deus, como se fosse para Deus naquele ambiente?
A pergunta é essa, meus irmãos. Pois a palavra de Deus diz que precisamos aprender com Cristo. Gosta, Flávio? Olha lá. A palavra de Deus nos manda aprender com Cristo, de Cristo, e a Ele seguir. Então estou chamando sua atenção para raciocinar. Use o senso crítico. Pesquise, analise, questione. Vá buscar a fonte, o princípio daquilo que você quer conhecer, aonde está a base do conhecimento. Em relação às verdades de Deus, você tem que buscar o conhecimento de Cristo para saber como lidar, se conduzir na tua vida com Deus. E aí eu pergunto a você, Jesus, ele estabeleceu algum tempo para convidar o povo a estar centralizando ali o seu viver com Deus ali, para buscar a Deus ali, para adorar a Deus ali, para servir a Deus ali, para ter a presença de Deus ali, para alcançar as bênçãos de Deus ali? Jesus estabeleceu algum ambiente, Jesus levantou alguma estrutura sistemática, religiosa, como casa de Deus? Não, tem que construir a casa de Deus, é a obra de Deus. Você tem que contribuir. Você acha que esses grandiosos templos que as religiões levantam, como as catedrais das igrejas católicas, como as obras estruturais das igrejas evangélicas, como as grandes construções das igrejas de Mórmon, como os templos do Salão do Reino, vocês acham que isso é casa de Deus? Que isso é obra de Deus, onde Ele mandou o homem levantar, cobrando de você, contribuir, doar para aquele ambiente? Será que os apóstolos pregaram isso? Será que os apóstolos construíam templos para o povo estar adorando a Deus? Vamos aprender com Cristo, irmão. Esses grandiosos templos que são levantados pelas religiões evangélica, católica, mórmon, testemunho de Jeová, é uma igreja mais bonita do que a outra. É uma estrutura de alvenaria glamurosa, esplêndida. E dentro dela, meu irmão, o luxo que colocam não é para o povo de Deus, é mentira. Aquilo ali é para manter você bem, é para levar você à conveniência, para você estar ali, meu irmão, servindo. Aquela campanha que foi feita ali para levantar aquela grande estrutura do templo que a Igreja Universal diz que é de Salomão. As grandiosas igrejas universais que são levantadas de uma forma para espantar o povo, para atrair o povo. Os muitos ministérios, cada um disputando quem levanta os melhores templos, quem estabelece as melhores casas, como dizem que é de Deus, igrejas. Vocês acham que é Deus orientando esse povo a levantar essas estruturas? Que é Deus orientando esse povo a sufocar e pressionar o povo, a contribuir financeiramente para levantar essas estruturas grandiosas que eles chamam de igreja, casa de Deus? Vocês, aí o povo tudo simples, tudo perdido do conhecimento de Deus, aí faz, não, é a casa de Deus. Nós temos que zelar, nós temos que contribuir, nós temos que ajudar, é obra de Deus. Quem disse isso a você? Quem disse isso a você? Você está sendo manipulado por essa mentira. Aonde você encontra uma direção de Deus para isso? Vocês acham que é Deus conduzindo esses homens para levantar essas estruturas? Vocês acham que Deus estabelece ali o centro da vida com ele? Vocês acham que Deus colocou como um princípio de uma vida santa para ele dentro de alguma dessas igrejas? Vocês acham que Deus está operando dentro dessas igrejas? Onde há corrupção, cobiça, ganância, disputa por poder, disputa por posição, onde os homens criam o seu estabelecimento? Vocês acham que é Deus? Vou deixar um tempinho para você pensar nessa situação. Oi, nós somos conta. Na paz do Senhor. Amém. Estou vendo você pregando aí. Olha, eu deixei uma bacia e um negocinho na frente do carro da... Eu vi ali. Tu viu, né? Vi. É porque Felipe já ele vai entrar aí. Ah,
Tá bom, seu Marconi. Certo? Aí eu digo a ele que tá ali. O senhor já falou? Não, mas eu vou descer. Descer, pronto. É só para não ter o trabalho da... Sabe? Ah, tá bom, tá certo. Pode deixar. Então, meus amados amigos e irmãos, a quem eu levo sempre essas instruções, esses esclarecimentos, essas informações, para abrir o entendimento de vocês, para iluminar, esclarecer, ajudar vocês a pensar, analisar, processar. Hoje todo mundo quer levantar uma casinha, um quadradozinho e botar uma placa lá, igreja, casa de Deus, e cobrar de você que esteja ali contribuindo, ajudando, porque ali é a obra de Deus. Aonde tem isso dirigido para o homem viver e praticar como obra de Deus? Obra de Deus nunca foi isso. Casa de Deus não é templo, não é estrutura de alvenaria. Contribuir para a obra de Deus é você contribuir com a informação do Evangelho. Não é com construções de igrejas evangélicas, onde o povo está lá dentro vivendo tudo, menos sendo ensinado com o Evangelho. Você acha que é Deus proporcionando essa situação para os homens, orientando eles a levantar essas estruturas grandiosas, para o povo estar lá dentro perdido, vivendo uma vida escravizada, sem o entendimento de Deus, manipuladas, desviando-se do Evangelho, seguindo doutrina de demônios, sendo formado em um Evangelho anátema? Vocês acham que é ali que Deus está investindo nesses ambientes? Vocês acham que Deus está levantando esses homens para criar esses ambientes? É Deus? Ou é o diabo, irmão? Quem trouxe essa ideia de casa de Deus? Para o povo viver ali subjugado dentro daquele ambiente, sobre a autoridade e o domínio do líder, que ali dentro está regendo como autoridade de Deus. Quem trouxe esse conceito, essa ideia para o povo? Isso é a verdade de Deus, irmãos? Não, vou perguntar novamente. Isso é a verdade de Deus? Isso é o que Jesus determinou, ensinou, dirigiu e conduziu as pessoas? Jesus conduziu alguém a estar, ou ir, ou centralizar sua vida e seu viver, consagrando dentro de regra, de norma, de obrigações, como se fosse a Deus, em algum ambiente religioso, que se julgam, que se denominam como casa de Deus, lugar santo? Isso é verdade de Deus ou mentira do diabo? Se Jesus não ensinou isso, é mentira do diabo. E eu digo com toda autoridade e consciência, dentro do conhecimento que eu tenho, que essa pregação desse conceito de que aquela instituição, aquela estrutura de alvenaria, aquele ambiente físico, geográfico que chamam de igreja, dizem que ali é casa de Deus, para o povo estar ali servindo, se não tiver ali não encontra Deus, não é de Deus, que é isso que eles pregam, que se você não tiver ali não é de Deus, não serve a Deus, não encontra Deus. Eu digo a você com toda certeza, isso é uma mentira criada por Satanás, porque ele é o pai da mentira. Porque Jesus não pregou isso, e aquilo que Jesus não pregou é mentira que alguém diga que é de Deus. A verdade de Deus é o que Jesus pregou. Jesus não centralizou ninguém dentro de um ambiente religioso chamado igreja, irmão, para estar ali servindo, escravizado, submisso, robotizado, alienado, numa vida de submissão, centralizada na obediência ao que é determinado pelos líderes lá dentro, como se fosse para Deus. O lugar central para você estar, buscar, servir, adorar e ser de Deus. Dentro desses ambientes, irmão, Jesus não estabeleceu isso, irmão. Vocês acham que essas grandes estruturas de alvenaria, isso é investimento que esses homens estão fazendo? Isso é imóveis para ele. Quando eles não quiserem mais, eles vendem. Compram barato e vendem muito caro. Porque eles compram persuadindo as pessoas que é para a obra de Deus. É para fazer a casa de Deus. Aí as pessoas que são sensíveis, se sensibilizam em nome de Deus, aí vendem. E eles criam o grande templo dele. E eles ganham um grande lucro naquilo ali. E valoriza-se muito depois. E eles têm um grande lucro, uma grande prosperidade financeira ali. Ontem, hoje é domingo, ontem sábado,
Eu estava conversando com um irmão que ele disse a mim que teve uma doação para a igreja que ele está, o pastor, né? Quando diz para a igreja, é para o pastor. Porque tudo vai para o nome de quem é o dono daquele sistema religioso chamado igreja. E esse irmão disse que esse pastor recebeu um terreno no valor de R$1 milhão. Um terreno grande, que foi doado para a igreja. Quem doou, doou como se fosse uma caridade que ele estivesse fazendo para a obra de Deus. Não é para a obra de Deus, eu vou doar. Ele acha que isso vai levar ele a Deus, né? Tem muita gente que faz caridade e boa obra pensando que vai alcançar alguma graça de Deus para a eternidade. Não vai. Então essa pessoa doou esse terreno no valor de R$1 milhão para uma determinada igreja. Eu tive consciência disso, eu tive conhecimento disso porque o irmão me comunicou. E sabe o que foi que esse pastor, o dono dessa igreja, fez? Ele vendeu esse terreno. Cadê o dinheiro? Foi para onde? Para os irmãos? Porque a igreja de Deus é os irmãos. Se é para a igreja, era para os irmãos. Por que o pastor vendeu? Se não é dele, é da igreja. Se é da igreja, igreja de Deus, é os irmãos. O pastor vendeu o terreno. O dinheiro foi para onde, irmão? O dinheiro foi para quem? O dinheiro foi dividido entre os irmãos que estavam necessitados ali naquele ambiente? Não. O dinheiro foi para a conta dele. Em nome de que está guardado para a obra de Deus. Para levantar outros tronos, outros impérios, outras construções que não passa de um negócio lucrativo dele. Aí você vem para mim, não, mas eu contribuo com a obra de Deus. Mentira, você está no engano porque você quer. Você está dentro da mentira, você está contribuindo para o enriquecimento dos cães gulosos, dos mercenários, dos falsificadores da palavra. Você está perdido dentro desse ambiente que você é ensinado de que é casa de Deus. Porque você aí não está sendo formado discípulo de Cristo, nem no conhecimento do Evangelho. Você está sendo formado propriedade, discípulo, negócio desse sistema religioso na autoridade, no domínio desse homem, que é o líder desse sistema, o qual você é negócio dele. Você acha que é Deus usando Macedo para levantar grandes construções, usando Valdomiro para levantar grandes construções, usando Sila Malafaias para levantar grandes construções, usando os pastores de determinadas denominações, pastor Ailton, para levantar grandes denominações, os pastores da Assembleia, os pastores da Batista, os pastores da Congregação Cristã do Brasil. Dá uma olhada nas igrejas da Congregação Cristã do Brasil. É cada terreno, meu irmão, que é valorizado. É cada estrutura nesse terreno que é levantada em nome de Casa de Deus, Igreja de Deus. Tu não tem entendimento para perceber isso, porque tu está preso na mentira. Isso tudo é patrimônio deles. A igreja é deles. Quando não der mais, eles fecham. Cada um procura onde quer ir. Eles fecham e eles vendem o imóvel. E o dinheiro vai para a conta deles, que foi construído com o dinheiro de vocês, em nome de casa de Deus. Não é casa de Deus coisa nenhuma. E Deus não levantou ninguém para construir igrejas. A obra de Deus não é igreja. A obra de Deus não é manter trabalho nem funcionamento de igreja. A obra de Deus é Cristo, que nós temos que comunicar essa obra ao mundo. Ah, irmão, mas os irmãos que creem em Jesus vão se reunir aonde? Em casa, na praça, na rua, aonde for que esteja um espaço público. Quer construir um ambiente? Vamos se reunir, vamos contribuir, vamos construir um ambiente. Agora, não na autoridade de homem, não dentro do legalismo do homem, não dentro do homem que diz que é dele. Vai para essas igrejinhas aí, procura quem é o dono delas. Não é Deus não, viu? Não, aqui é a casa de Deus, não. A casa ali é daquele que alugou, é daquele que construiu, é daquele que está reinando dentro dela no meio de vocês. A casa é dele. O que entra lá é para ele, não é para vocês. Os apóstolos não criaram nenhum conceito de instituição religiosa, de lugar, de ambiente nenhum, como centro da vida com Deus. Porque Deus não pediu casa. Deus não pediu um lugar exclusivo para o povo centralizar a vida com ele nesse lugar. Deus não pediu isso.
Deus não estabeleceu nada desses movimentos que criam, dessas mentiras que pregam, como se esses ambientes fossem obra de Deus, casa de Deus, aonde o povo ali vai encontrar, vai servir a Deus. É mentira. São ambientes que proporcionam para o povo momentos de satisfação, encontros sociais, religiosos, vida de tarefa, de obrigação, compromisso nesses ambientes. E o povo pensando que é para Deus. Aonde os homens, os donos desses ambientes, com a estratégia do diabo, criando essa ideia de obra de Deus, de casa de Deus, mantém vocês lá funcionando esse ambiente como negócio deles, através dessa mentira. Jesus nunca centralizou os discípulos em nenhum ambiente. Jesus estava nos montes, não era subindo o monte para buscar a Deus, era nos lugares altos, pregando para o povo o evangelho. Jesus estava nas aldeias, nas casas, nos campos, nos barcos dos pescadores, pregando o evangelho. Jesus nunca se preocupou em construir nenhum templo como casa de Deus. Jesus nunca orientou os seus discípulos a construir nenhum templo como casa de Deus, para o povo estar ali servindo, escravizado dentro de regra, de norma e do legalismo dentro do sistema, porque isso aí é onde forma-se o sistema. Quando você cria uma comunidade, estabelece um ambiente e coloca regras e normas. Isso é o sistema religioso que tira vocês do senhorio, do governo de Deus, que é Cristo em Cristo pela palavra. Não é em ambiente, não é em lugar, não é sobre regra e norma do legalismo que é estabelecido pelo homem, o homem no ambiente. Nem Jesus, irmãos, nem os apóstolos criaram esse sistema que hoje o povo vive dentro dos ambientes chamados igreja, que dizem que é a casa de Deus. E está aí os ministérios. Há uma disputa de quem tem o maior templo, o melhor templo. O cara tem um lugar, já quer aumentar. Não, porque é a casa de Deus. Temos que contribuir, temos que colaborar, temos que amar. Olha o que um certo pastor pregou do Ministério da Assembleia de Deus, aqui de Pernambuco. Pastor Ailton, ele é um homem público, eu posso falar. Sabe o que ele disse, pregando para o povo dele, os discípulos dele? Que eles tinham, os discípulos dele, tinham que amar a igreja, se dedicar à igreja, dar a vida pela igreja. Qual a igreja ele está falando? A igreja pessoas, o povo que está em Cristo? A igreja instituição, ministério dele. Tem que amar, meu filho. Tem que se doar. Tem que jurar fidelidade com a tua contribuição para essa igreja, porque senão ele não tem o salário que tem. Ele não consegue ampliar os seus imóveis. Ele não consegue manter os templos luxuosos. Não é para tu não, amigo. É para a ostentação dele. É para o rendimento dele. Isso é investimento. Quando você perceber, você está sendo negócio. Você está sendo um grande negócio para eles que está mantendo essas construções grandiosas que esses líderes religiosos levantam. É com vocês, é usando vocês como negócio. É vocês que promovem isso. É vocês que promovem o reino das trevas. É vocês que promovem esses lugares que são sinagoga de Satanás, que tira vocês do Evangelho, tira vocês de Cristo e leva vocês a estar presos, escravizados dentro desses ambientes, como propriedade, discípulos, seguidores desses homens, dentro desses ambientes. Vocês têm que entender isso. Vocês estão sendo colaboradores do sistema das trevas. Jesus nunca determinou casa de Deus, igreja, lugar, instituição, como de Deus para você estar. Jesus sempre dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Venham a mim, estejam em mim, creiam em mim. Ele nunca mandou ninguém, nem centralizou ninguém dentro de nenhuma instituição, igreja alguma. Os homens fizeram um grande negócio com essa mentira do diabo de igreja. Começou pelo sistema católico romano no século III. Porque o sistema religioso católico romano já existia e já tinha suas grandes fortunas. Mas ela multiplicou 10 vezes mais através da falsificação do evangelho.
O sistema católico de Deus. Eu botei não perturbe, porque eu quero concluir isso. Essa grande mentira pregada hoje no mundo inteiro, que vem lá de trás, há séculos e séculos, de casa de Deus, obra de Deus, para o povo doar, para o povo se sacrificar, para o povo se entregar, para o povo viver para essas obras como se fosse de Deus, foi colocada pelo sistema católico romano no século III, a partir de Constantino, que pegou a mentira como verdade e começou a pregar que a casa de Deus era as igrejas. Era o lugar que o povo tinha para buscar a Deus, era nas igrejas católicas, porque é a igreja de Jesus Cristo. E os padres e os papas diziam que eles eram os representantes de Deus, os mediadores do povo, o pontífice que fazia a ponte entre o povo e Deus. E começaram a colocar essa mentira de que os padres e os papas eram os homens de Deus, a autoridade de Deus para o povo. E o povo tinha que se submeter, estar dentro dos templos chamados Casa de Deus, para servir, se dedicar. É por isso que a igreja, o sistema católico romano, é um dos mais ricos do mundo, com uma fortuna de mais de 100 bilhões, onde o sistema católico romano é propriedade, é um governo político, porque o Vaticano é um Estado. E o presidente desse Vaticano é o Papa, que é um líder político e religioso. O Papa é um líder político, que é o presidente do Estado do Vaticano, que é um país, e o presidente do sistema religioso. Sabia disso? E sabe como foi que a igreja católica, o sistema católico romano, conseguiu levantar essa grande fortuna? Hoje tem igrejas em todos os lugares da terra. Igrejas grandiosas, irmão. Vai olhar as igrejas católicas. São monumentos bonitos. São monumentos esplendosos. Sabe como foi que eles construíram isso? Tirando do povo o que o povo tinha em nome de obra de Deus. O povo tinha que doar. O povo tinha que doar as terras para a obra de Deus. Quando morria alguém que não tinha família, ou até com família, tinha que ser entregue para a igreja católica, porque era a obra de Deus. O povo pagava a indulgência, recebia uma escritura, como se fosse a garantia da salvação, pela indulgência que pagavam, para morar no céu, depois da morte e não ir para o inferno. Tudo isso com a mentira pregada no sistema religioso, que Satanás usou do catolicismo romano, aonde Deus foi centralizado nesse ambiente, aonde o povo foi ensinado que se não tiver nele não é de Deus, porque a casa de Deus é ali, aonde você encontra Deus, aonde você adora Deus, aonde você serve a Deus, aonde você é abençoado por Deus, é na instituição, nos monumentos, nas igrejas católicas. E essa mentira é pregada até hoje também pelo sistema religioso evangélico, católico, de mormons, testemunho de Jeová, é pregado, irmão. Isso veio no século III, essa grande mentira propagada no século III, iniciada pelo sistema católico romano. E depois o sistema religioso evangélico, que é uma ramificação do sistema católico, porque saiu do catolicismo. Esse sistema religioso evangélico, ele saiu do catolicismo romano, onde o povo agora também é ensinado de que ali é a casa de Deus, tem que estar ali para adorar a Deus, que os pastores é o representante, a autoridade de Deus, que é por eles que vem a bênção de Deus, e que se o povo não estiver ali, não encontra Deus. Olha que mentira Satanás ele colocou na humanidade para levar milhões, milhões, milhões e milhares de pessoas para o inferno, privando elas do caminho para o céu. É por isso que eu digo que a principal mentira de Satanás para impedir milhões e milhares de pessoas de encontrar o caminho do céu é pregada no sistema religioso. É por isso que eu sempre digo que o maior número de pessoas que vão para o inferno porque desprezaram o caminho da verdade, por onde poderiam se salvar e ir para o céu, são os religiosos, porque não se submetem a Cristo na palavra dele. Estão submissos às instituições, pelos líderes religiosos, a quem eles devotam, entregam e consagram suas vidas na obediência. Não é a Cristo pela palavra, é aos líderes pelas igrejas. E essas igrejas que dizem que é a casa de Deus, não é levantada pela inspiração de Deus. Não foi Deus que levantou esses homens para criar esses grandes ministérios que estão aí, denominados de Casa de Deus, Homens de Deus, Ministério de Deus,
obra de Deus. Isso tudo é estratégia de Satanás. Seja da religião católica, evangélica, mormon, testemunha de Jeová, qualquer religião. Jesus não colocou esse meio para ninguém viver uma vida com ele, está adorando e servindo a ele. O meio é por ele mesmo, através da sua palavra. Pense nisso. Porque esses lugares que chamam de casa de Deus, se tem uma coisa que o povo está aprendendo lá, é se afastar de Deus. É heresias. É ensinamentos que desviam o povo de Deus. Se tem uma coisa que o povo está vivendo dentro dessas igrejas, é o paganismo, é o anátema, é o vã, tudo manifestado, possesso, embriagados, sem o entendimento, sem o conhecimento de Deus, perdidos da direção com Deus, dentro desses ambientes que o povo diz que é a casa de Deus. Os homens que estão lá se denominando autoridade, homem de Deus, são ministros de Satanás, a trabalho do reino das trevas, para propagar a mentira que tira você da verdade de Deus. Abra os seus olhos, use o entendimento, a razão, use o senso crítico, analise o que eu falei com cuidado. Não fique logo brabinho, nem irritado, nem com raiva, porque eu falei a verdade condenando a mentira que você está vivendo.